Boa noite. Olá. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do nosso Evangelho, na palestra de hoje. Boa noite a todos, vamos entrando. Boa noite. Os que já entraram, estão conseguindo me ouvir e bem? Ver também? Podem dar um ok? Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem, Yara? Estão conseguindo me ver e ouvir bem? Sim? Ótimo. Bom, é um prazer estar novamente aqui com vocês nessa noite de domingo. Depois de ter participado dessa vibração maravilhosa que deixou todo mundo tranquilo, calmo, harmonizado. Nada melhor do que um clima e um ambiente desse de harmonização para falarmos um pouco mais sobre uma passagem do Evangelho em forma de discussão, de palestra, para que a gente possa ter um pouco mais de aprendizado, né? Vamos só aguardar, entrar um pouco mais. Oi, Franci, tá tudo bem? Som e imagem? Pronto. Ok. Maria Gabriele entrando. Rosa, Lina. Bom, então vamos dar início, já são 7h02. É um prazer, como já falei, estar com vocês aqui novamente. E nessa noite de domingo, nós vamos tratar sobre um tema que é de extrema importância para o nosso desenvolvimento espiritual, moral, ao longo dessa nossa caminhada de evolução, que se chama Ética da Transformação. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, né, pedindo que mantenhamos esse estado vibracional de tranquilidade e paz. Se aqueles que desejarem fechar os olhos para maior concentração se sentirem bem, pode assim o fazer. Não é nenhum ritual, é apenas para que a gente possa se concentrar e mentalizar Jesus. Né? Mestre amado, Pai de infinita misericórdia e bondade, Mãe Maria Santíssima, espiritualidade amiga, estamos aqui neste momento para absorvermos um pouco mais dos ensinamentos colocados no vosso Evangelho. Que possamos com serenidade ouvir e internalizar todos os teus ensinamentos, tentando a cada dia, a cada passo, transformar-se, progredir, evoluir um pouco mais, Pai. Te pedimos permissão para dar início a essa conversa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então, como eu havia falado, hoje nós vamos falar sobre a ética da transformação, né? Então, eu começaria falando sobre as nossas necessidades de estarmos sempre planejando e fazendo algumas metas. É mais comum no início do ano, né, que acontece isso. Quando inicia o ano, a gente diz logo, nossa, eu vou logo escrever as minhas metas, o que é que eu vou querer, e começamos a mentalizar muitas coisas que gostaríamos de cumprir, de transformar, de chegar ao objetivo. Então, algumas pessoas colocam, eu vou deixar de fumar esse ano. Esse ano eu vou estudar mais. Outros, não, esse ano eu vou me dedicar às atividades físicas.
outros, eu vou ser mais fitness, né? E assim são inúmeras metas que a gente coloca muito frequentemente no início do ano, né? Porém, esse ano foi um pouco atípico, né? Logo que o ano iniciou, muitos fizeram as suas metas, elencaram, talvez alguns tenham o hábito de colocar na agenda e vão fazendo um planejamento bem equilibrado das metas a serem alcançadas durante todo o ano. Porém, com essa pandemia, houve uma modificação no cenário, né? E muitas metas foram meio que esquecidas. Essas metas, né, quando elas são bem trabalhadas, elas podem chegar, logicamente, a um objetivo satisfatório. E assim como nós falamos das metas materiais, né, como alcançar um patrimônio, parar de fumar, se exercitar, a gente também tem aquelas metas de origem espiritual. Poxa, eu acho que esse ano eu vou tentar ser uma pessoa menos egoísta. Eu vou tentar ser menos avarento. Eu vou tentar ser menos ciumento. Então, essas qualidades que nos focam em metas a nível espiritual, todas elas, se a gente for parar para pensar, elas chegam a um objetivo comum. Qual é esse objetivo? É que nós possamos alcançar a tão sonhada felicidade. Quem não gostaria de ser plenamente feliz? Quem não gostaria de ser considerado um ser extremamente feliz? E aí Joana de Ângeles, ela coloca e faz uma bela definição com relação à questão da felicidade, que a felicidade é nada mais do que a busca do ser no seu entendimento material e espiritual. Então, é um homem integral, é ser um homem integral, tendo equilíbrio tanto na parte material quanto na parte espiritual. E aí, para que a gente possa alcançar essa tão sonhada felicidade, a gente precisa trabalhar tanto o material quanto o espiritual. E aí, para a gente dar este primeiro passo, é necessário o quê? Transformações. Precisamos ter ética nas transformações. E para alcançarmos isso, nós vamos elencar o quê? Metas. Mas a maioria dos autores colocam que são metas tangíveis, que podem ser alcançadas. Um exemplo cotidiano: se eu sou uma fumante e eu coloco uma meta, esse ano eu vou deixar de fumar. Então, é uma meta que aos poucos eu vou trabalhando durante o decorrer do ano. Então, para que as metas possam ter sucesso, é indispensável que elas sejam tangíveis, que elas tenham um alcance real, né? E a mesma coisa quando a gente faz ou traça essas metas tangíveis de ordem material, a gente faz também com nossas virtudes, as nossas atitudes que não são tão virtuosas. Por exemplo, o orgulho, o rancor, né? A maledicência, a inveja, o ódio. Trabalhar até alcançarmos o nível desejado, a meta de nos tornarmos pessoas melhores, ela é indispensável para que a gente possa processar e transformar-se em pessoas melhores, né? E aí a gente começa com pequenas metas individuais, né? Poxa, se eu me reconheço como uma pessoa que sou assim extremamente rígida, inflexível, eu posso traçar uma meta individual de me tornar mais flexível, de ser uma pessoa que possa ouvir mais o meu próximo. Só que isso nem sempre é tão fácil, a gente muitas vezes não se percebe muito bem.
a gente consegue ter uma facilidade muito grande de perceber o outro, de perceber os defeitos, às vezes, do outro. Poxa, mas fulano é tão orgulhoso. E muitas vezes a gente se esquece de se autoconhecer, né? Agora, também precisamos colocar um ponto que é a questão de muitas vezes nós sermos ainda imaturos espiritualmente. Nós somos espíritos milenares. Nós viemos de outras encarnações e com certeza ainda teremos muitas outras. Estamos em constante progresso. E ao longo dessa caminhada, muitas das virtudes vão sendo aperfeiçoadas em várias das nossas existências. Porém, nem sempre é tão fácil se perceber. Então, quem não conhece um vizinho, um amigo, um parente, que é avarento, mas ele não se considera avarento. Não, eu sou precavido. Quantos não são orgulhosos e se acham, não, eu sou humilde, né? E assim, são muitos. A dificuldade de se auto-reconhecer talvez seja um entrave para darmos um pontapé inicial na nossa transformação moral. E aí vem a bendita doutrina espírita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, onde fala sedes perfeitos, se coloca a máxima que todo espírita e que trabalha conhece, que é justamente essa afirmação: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então é indispensável que nós façamos essa transformação moral, né? Só que para mudar é necessário a gente se conhecer. Para a gente ter uma transformação moral, é preciso a gente se reconhecer. Então, conhecer, reconhecer-se e, acima de tudo, querer mudar. Porque não adianta só eu me reconhecer se no fundo eu não quero mudar. Eu não quero ter uma transformação de verdade. Então, o primeiro passo para uma transformação moral é eu me conhecer. Então, a transformação, ela vem de dentro para fora. Ela começa interiormente, para daí ir para o exterior. E se eu começo dando esse primeiro passo de me reconhecer, eu também tenho que querer fazer essa transformação, essa mudança. Sócrates, um filósofo grego antes de Cristo, já falava, né? Conhece-te a ti mesmo. E Jesus, o mestre amado, conheça-te a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, se eu estou infeliz no momento, então que eu procure me conhecer, me reconhecer e queira mudar para alcançar a felicidade e chegar a ser o homem integral, como falou Joana de Ângeles. Né? Albert Einstein, ele coloca uma afirmação bem interessante. Ele diz: como obter resultados diferentes se continuamos a fazer as coisas da mesma forma? Então, como é que eu quero ter resultados diferentes se eu não mudo a minha forma de fazer as coisas? Então, é necessário essa transformação, ter a ética da transformação para alcançarmos a tão sonhada felicidade. Mas é um processo lento, é um processo gradual, uma transformação interna e que vai moldando, né, a partir de atitudes, de sentimentos, de ações. Então, como nós somos espíritos antigos, nós estamos em constantes transformações, em processo evolutivo, né? E aí, para iniciar
esse processo de transformação moral, nós poderíamos citar 2 grandes exemplos como inspiração para essa nossa transformação. Paulo de Tarso, que era um soldado guerreiro romano e que perseguia, né, os judeus, e quando foi tocado pelo o amor do Cristo, ele se transformou completamente e passou a ser um dos maiores pregadores e divulgadores do cristianismo. Uma outra figura que poderíamos dar como exemplo e ser um espelho, Maria de Madalena, que na época considerada prostituta, mundana, que foi salva por Jesus na praça, quase a ser apedrejada, ela se resignou-se após esse episódio e passou a se dedicar ao Cristo. Então, muitas vezes, gente, acontece pequenas situações ou grandes modificações na nossa vida para que a gente acorde, para que a gente perceba e sinta a necessidade da transformação moral, né? E muitos exemplos pessoais podem ser colocados, né? Existem talvez muitos casos que vocês possam conhecer de pessoas que tiveram à beira da morte, né? Viram, que a gente chama, viram a morte de perto e quando retornaram, mudaram completamente as suas atitudes, a forma de ver a vida, de pensar, né? Esses choques de realidade, eles são bem comuns e nos colocam diante de determinadas situações que a gente para e reflete na pressão, né? Eu falo de caso, conta própria, né, de um caso em que você, quando, por exemplo, recebe o diagnóstico de uma doença muito grave, como câncer, e que você passa por todo um processo de tratamento longo, doloroso, sofrido, você muda muita a forma de pensar, de ver a vida, de avaliar. Ocorre uma transformação, né? E essa transformação, muitas vezes, ela vem de forma tranquila e às vezes ela vem de forma abrupta. Mas ela vai sempre nos bater a porta, né? Mas eu pergunto, mas como transformar-se? Sim, eu sei que eu tenho que ter uma transformação moral, uma reforma íntima, mas como transformar-se? Então, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, da autora espiritual Hermance Defoe, psicografada por Vanderlei de Oliveira, ela tem um capítulo inteiro falando de como fazer uma transformação moral, um progresso moral. É um livro que eu super indico, vocês podem estar adquirindo gratuitamente, baixando pela internet, em PDF, o download é gratuito. E nesse capítulo ela nos dá alguns passos que eu vou discutir aqui com vocês. E colocando sempre que o progresso, o progresso de transformação, ele é sempre muito lento, ele é gradual e requer paciência, requer determinação. Por isso eu tenho que saber por que mudar e para que mudar. Então, se eu me questiono, por que mudar? Para que mudar? Eu quero mudar? Então, quando eu me faço esses questionamentos, eu já estou sentindo a necessidade do autoconhecimento. Então, eu preciso me reconhecer como um ser imperfeito, como todos nós. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais nem aqui, né? Se nós reencarnamos várias e várias vezes, é porque nós temos a necessidade de aprimorar, de aperfeiçoar algumas
alguns sentimentos, algumas qualidades, eliminar alguns defeitos. Então, se a gente se reconhece como um ser imperfeito, já estamos dando um primeiro passo. Porém, esse reconhecimento, ou este auto-reconhecimento, ele tem que vir sem culpa, sem autopunição e sem a baixa estima. Tá? Se eu consigo me reconhecer sem culpa, sem autopunição e baixa autoestima, então aí a gente já está trabalhando para uma transformação moral. A questão da culpa, começando por ela é extremamente danosa ao corpo, ao espírito. E que ao invés de cultivarmos esse sentimento de culpa, se a gente pudesse transformá-lo em algo útil e valoroso, seria muito mais meritório. Não adianta a gente ficar se culpando, né? Ah, eu fiz algo terrível no passado. Eu fiz algo muito errado. O que vai adiantar você ficar se martirizando, se sentindo culpado? Não é muito mais proveitoso se você for mais adiante e fazer algo melhor e não mais aquele ato errado? Jesus, ele já colocava, né? Vá e não peques mais. Então, o sentimento de culpa, ele é terrível. A autopunição, né? A autoflagelação, que ainda hoje a gente ouve falar em muitas religiões, ela serve de quê? Por que se autopunir? Né? Se a gente pode ir e fazer algo melhor em relação ao próximo. Por que eu vou danificar o equipamento, o veículo material que Deus me deu para cumprir a minha missão aqui na Terra? Não teria sentido. Né? E baixo autoestima é bem mais comum do que a gente imagina. Se nós não estamos felizes com o que temos ou como somos, por que não tentar mudar de uma outra forma ou olhar com outro olhar, uma outra visão? Ou se eu não gosto porque eu sou gorda, porque eu estou gorda, então por que eu não trabalho para que isso possa mudar um pouco, talvez não comendo tanto? Ah, se eu não gosto porque eu não me acho muito inteligente, então por que você não se esforça mais em estudar um pouco mais? Né? Então, tudo que se coloca, né, a gente pode ver de uma outra forma, uma forma mais amena. Aí a gente volta para aquela máxima de Albert Einstein. Como é que eu quero resultados diferentes para as coisas se eu continuo fazendo da mesma forma? Então, se eu quero algo diferente, eu tenho que também fazer diferente. E para mudar, aí é onde é muito interessante, para mudar é necessário a gente tomar algumas medidas. E Hermance Defus, nesse livro, ela coloca alguns passos, na realidade são 13 passos que eu vou colocar aqui e a gente vai discutir rapidamente cada um desses passos, para que a gente possa alcançar essa transformação, essa reforma íntima. O primeiro passo para a autotransformação é a postura de aprendiz. O que vem a ser a postura de aprendiz? É que você jamais deve perder o interesse pelas coisas, pelo novo, pela descoberta, é querer ir atrás de novos conhecimentos. Então, esse interesse de buscar coisas novas, ele é um dos passos que nós devemos seguir para uma transformação moral.
Tá? A gente nunca deve se achar autossuficiente. Eu nunca posso dizer, eu já sei de tudo, eu já conheço tudo. Não, a gente sempre deve ter a postura de aprendiz. Né? Querer sempre conhecer um pouco mais. E quando a gente passa a conhecer um pouco mais, a gente se sente uma pessoa mais feliz. Uma experiência própria. Estudando um pouco para conversar com vocês hoje à noite, nossa, talvez eu tenha me sentido muito mais gratificada, né, com a oportunidade de ler e conhecer um pouco mais dos ensinamentos do Cristo, do que talvez quem esteja recebendo. Então, é sempre muito bom você ir atrás de novos conhecimentos, do novo, sabe? Romper as barreiras ou a faixa de comodidade. Um segundo passo que Hermance Defus coloca é observação de si mesmo, que seria estudar e conhecer as suas próprias emoções, sejam elas positivas ou negativas. É o autoconhecimento. Eu realmente me conheço? Eu tenho consciência de quem eu sou realmente? Então, observar para dentro de mim internamente é importante para que eu possa começar essa transformação, porque como eu já falei, a transformação ela é interna, ela começa dentro da gente. Então, a autoavaliação constante, ela é benéfica. Porém, é muito mais simples e mais fácil a gente julgar, né? A famosa indulgência. Eu tenho uma facilidade grande para olhar para os defeitos do meu próximo, mas não enxergo que eu posso ter os mesmos ou piores. Então, olhar para dentro de si com um olhar autocrítico, né? Ele é importante para esse processo de autoavaliação. É um passo importante. O terceiro é a renúncia. Nossa, muito difícil. A renúncia que Hermance Defus coloca é a seletividade social dos ambientes e costumes. Bom, se eu estou querendo me propor a uma transformação moral, muitas vezes eu tenho que renunciar a algumas coisas. Por exemplo, se eu sou um alcoólatra e eu quero parar de beber, então a primeira coisa é evitar ir para bares, festas. Então, essa renúncia, isso eu coloquei numa exemplificação bem genérica, essa renúncia ela é indispensável. Se eu quero, por exemplo, ter como meta ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, eu muitas vezes vou precisar me autorrecolher. Talvez eu vá precisar de meditação, de uma maior interiorização. Então eu vou procurar lugares, ambientes que me proporcionem isso. Então a renúncia, né, principalmente a seletividade social, ela é importante nesse momento de transformação, já que eu quero chegar a essa meta. O quarto seria a aceitação da sombra, né? Compreender que ainda não sou perfeito, mas que preciso e quero mudar. Gente, todos nós temos o lado da luz e o lado da sombra. O que a gente precisa compreender e praticar é que o nosso lado da luz supere o nosso lado da sombra, né? Inclusive tem uma música belíssima, né, que fala sobre sermos luz. Um dia todos nós seremos anjos de luz. E essa necessidade que nós temos
de aceitar que nós temos um lado sombrio, ele é importante no processo de transformação moral, né? Eu sei, reconheço que tenho esse lado negativo e por isso mesmo preciso trabalhar esse lado negativo. Então, se eu conheço e reconheço que eu tenho um lado sombrio, fica mais fácil a mudança, porque eu tenho consciência de mim, né? Eu já estou tendo a consciência que eu preciso melhorar nesse lado sombrio, nessa parte sombria, e não nos punirmos ou nos autocriticarmos. Poxa, mas eu sou uma pessoa muito má porque eu sou muito egoísta, eu ainda não sei repartir, eu ainda não sei dividir. Não, pelo contrário, se eu reconheço que sou uma pessoa um pouco egoísta, é maravilhoso, porque eu tô reconhecendo o meu lado sombrio. E aí, o meu lado de luz, ele tem que ser maior para cobrir esse lado sombrio. A quinta dica seria o auto-perdão. O auto-perdão, gente, é nada mais do que a aceitação para ser pleno. É se autoaceitar, né? Sem autoflagelo, sem me punir por isso. Eu reconheço que eu tenho um lado sombrio e eu preciso perdoar a mim mesmo, né? E todos nós sabemos que perdoar é muito difícil. É muito difícil. É difícil perdoarmos muitas vezes o próximo. Imagine a nós mesmos. Nós somos carrascos de nós mesmos muitas vezes. E olha, um carrasco terrível, né? Então a gente precisa ter o auto-perdão. E com esse auto-perdão, a gente então passa para o sexto passo, que é a cumplicidade com a decisão de crescer. Então, o objetivo da renovação espiritual, da transformação moral, é o quê? É gradativamente a gente chegar no estado pleno de felicidade, né? E se eu tenho consciência disso, a necessidade que eu tenho de crescer, então eu vou evoluir em todos os sentidos. Eu vou evoluir naqueles sentimentos e características que eu ainda não estou bem, que me reconheço, me auto-reconheço, né? E ao tempo em que eu não estou indo bem numa determinada área, me esforçar para que eu possa alcançar esse progresso e essa evolução. Então é extremamente importante a decisão de crescer. Eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero me transformar, quero me modificar. E aí então passamos para a sétima dica de Hermance Devaux, que é vigilância. Pra gente já é bem batido, orai e vigiai. Mas o certo mesmo, gente, é vigiar e orar. Então, primeiro a gente tem que vigiar, cuidar muito bem da nossa vida mental, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. O que a gente anda pensando, né? O que a gente anda imaginando? Nossos pensamentos, a nossa mente, ela é extremamente poderosa. Então a gente precisa ter vigilância no que a gente pensa, no que a gente quer. Como eu posso então vigiar? Se às vezes o meu pensamento, a minha vida mental, ela é muito rápida. Poxa, a gente pode fazer meditação, experimentar fazer uma meditação que harmoniza, equilibra. Agora na quarentena tem inúmeros, dezenas de aplicativos que nos ensina a meditar, né? Quantos e quantos aplicativos também nos oferecem boas leituras, leituras edificantes,
né? Muitos livros gratuitamente aí que a gente tem acesso. É uma outra forma de vigiar, ocupando a mente com boas leituras. Poxa, uma conversa com um parente, uma conversa com um amigo. Embora nesse momento de distanciamento, mas nós temos as tecnologias que nos aproximam mesmo distantes, né? Então, uma boa conversa, um amigo que há muito nós não nos falamos, os nossos familiares dentro de casa, que agora estamos aprendendo a conviver mais intimamente, né? Diversões, ações sociais. Nossa, é extremamente prazeroso participar de ações sociais. O Lex tem, por exemplo, a cada 15 dias de sábado em sábado, né, a distribuição da sopa fraterna, que é uma ação social maravilhosa. Você, quando participa, você se sente útil e você consegue perceber que o seu problema é tão pequenininho em comparação ao problema do teu irmão que está ali precisando de um apoio, de uma palavra, de apenas um olhar e um sorriso. Então, vigiar. Tá? E a 8ª dica, depois da vigilância vem o quê? A oração. Então, oração. Gente, a oração é a terapia para a nossa alma, é a terapia para a nossa mente, né? A oração nos aproxima com o ser superior, nos aproxima a Deus. Então, a gente fazendo a vigilância e orando através dessa prática, a gente então passa a melhorar algumas atitudes, a enxergar algumas coisas que antes não enxergávamos. E a oração é a conversa mais íntima que nós temos com Deus. Não precisa ser uma oração elaborada. Eu lembro bem que quando eu comecei na doutrina espírita, uma das coisas que me travava profundamente era achar que eu não sabia fazer uma oração bonita, assim, bem elaborada. Nossa, eu achava belíssimas pessoas que faziam aquelas orações, né, de cabeça. E eu dizia, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas aos poucos eu me permiti aprender e descobri que a oração é aquela conversa íntima entre você e Deus. Então aquilo que sai do teu coração e que muitas vezes é externada por palavras, já é mais do que válido. Não importa se ela é curtinha, não importa se ela é bem elaborada, não importa se ela é simples, mas verdadeira e profunda. Ou simplesmente pegar a oração do Pai Nosso e rezar internalizando as palavras, reconhecendo e acreditando em cada palavra que vai ser falada. Então a oração é um dos passos primordiais para a transformação moral, tá? Alimentar o espírito, tá? A 9ª dica é trabalho. Isso mesmo, trabalho. Os sábios da codificação espírita já colocavam, né, que qualquer ocupação útil é trabalho. E por que não nos ocuparmos com ações sociais, com ajudar o próximo, trabalhar? Mente vazia leva pensamentos negativos. Lembrem-se, vigiar e orar. Então, o trabalho, ele é uma segurança, é uma defesa que nós temos para o nosso crescimento interior, para o nosso crescimento pessoal. E a 10ª dica de Hermance de Foucault é uma dica muito interessante, que é tolerância. Vocês são tolerantes?
Vocês se auto-reconhecem como pessoas tolerantes ou como pessoas intolerantes? A tolerância ela é indispensável para o processo evolutivo. É necessário que a gente tenha tolerância. Por quê? Porque Deus é tolerância. Deus é tolerância. Se a gente pegar esse modelo maior de tolerância, a gente vai ver como ainda estamos muito distantes da meta de pessoas tolerantes. Mas como estamos num processo evolutivo, de construção, de transformação moral, a gente vai aos poucos praticando a tolerância. Não é obrigado a gente aceitar tudo que os outros falam. Porque as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes. Então, por que ser intolerante, né? Se a pessoa não pensa da mesma forma que eu. A gente vê bastante isso na política. Quando a gente começa a fazer discussões de cunho político, só o que a gente percebe é a intolerância. Então, de uma forma mais simplista, eu não preciso que o próximo, que o meu irmão, compactue com os meus pensamentos ou que eles acreditem no que eu acredito. Eu posso ser tolerante mesmo com os diferentes, né? A 11ª dica eu acho maravilhosa. É o amor incondicional. Amar a Deus sobre todas as coisas, o amor. O amor incondicional é uma das dicas mais belas para a reforma íntima. O auto-amor é um desafio enorme, porque eu só consigo amar verdadeiramente o meu irmão quando eu amo a mim mesmo. Então, o primeiro passo é o auto-amor, para depois amar incondicionalmente. E aí nas escrituras a gente tem inúmeros e belos exemplos, né? A tendência humana, natural mesmo, é se desgostar. Por isso que é difícil a gente se auto-amar. Porque a gente vai vendo com o progresso, nossa, como estou distante do ideal. E aí a gente se desgosta. Então torna-se mais difícil se auto-amar. Mas quando a gente começa a prática do auto-amor, a gente irradia a luz. A gente começa uma reforma íntima maravilhosa. Sem o auto-amor, não temos como fazer reforma íntima. E aí, essa reforma íntima passa a ser uma tortura íntima. Então vamos primeiro cultivar o auto-amor, para depois a gente amar incondicionalmente. E aí somente com o amor a gente vai ter uma forma de cobrir todos os pecados. E aí a gente tem exemplos vivos de amor incondicional. O próprio Rabi da Galileia, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, própria Mãe Maria Santíssima. Nossa, quantos exemplos de amor, abnegação, São Francisco de Assis. Então a gente tem muitos exemplos para se espelhar. Que sejamos um pouquinho só. E aí, praticarmos o auto-amor para depois amarmos incondicionalmente. O próximo passo, o penúltimo passo, o 12º, é a socialização, que é o interesse pessoal e o grande adversário do nosso progresso. Então, nós temos uma tendência natural de ter interesse pessoal
por determinadas coisas. Porém, os amigos espirituais, eles já nos instruíram e nos instruem, continuam fazendo essas instruções, que nós temos que ter o interesse no coletivo, trabalhar o coletivo. E muitas ações a gente está conseguindo perceber nessa época de pandemia, que são essas ações sociais coletivas, quantas lives que estão sendo realizadas com o intuito de arrecadação de alimentos, né, para as pessoas que estão menos favorecidas. O próprio Lex tem uma campanha que foi lançada, Amor em Ação, que é para arrecadação de cestas básicas a profissionais de salão, como manicures e pedicures, que estão impossibilitados de trabalhar e assim suprir as necessidades familiares. Esse nosso projeto vai culminar no dia 29, no final do mês. Está lá no site todas as informações. Então, a socialização ela é muito importante, porque no final de tudo, a tendência é que todos nós estaremos vivenciando ou vamos vivenciar uma grande família, estaremos juntos nessa grande família espiritual. E por fim, uma das mais belas dicas, e a última, é a caridade. Caridade é o dínamo de sentimentos nobres. E aí, a própria doutrina já tem a máxima: fora da caridade não há salvação. Então, sejamos caridosos, meus irmãos, que a gente possa se despojar do orgulho, da vaidade, da avareza e doarmos um pouco mais de nós, um pouco mais do material, quando assim necessário. A caridade é nada mais do que o amor em ação. Então, sejamos caridosos, pratiquemos a caridade. E assim a gente vai estar, se conseguirmos seguir os passos, um mais do que os outros, como eu disse, é um progresso, é uma caminhada, né, gradual. Com certeza nós vamos crescer espiritualmente e vamos então alcançar a felicidade, a tão sonhada felicidade. Que a gente possa ser, né, fazendo já uma reflexão final, que a gente possa ser celeiros de bênçãos para o mundo em que a gente vive, né? Mahatma Gandhi, e eu gostaria de encerrar com essa frase, ele diz que nos tornemos a mudança que queremos no mundo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, muita paz, muita luz a todos nós. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, se assim desejar fechar os olhos, fiquem à vontade. Pai, Mestre amado, espiritualidade maior, gratidão por estarmos aqui reunidos para conversarmos e discutirmos um pouco mais, e em especial falar da reforma íntima, essa transformação gradual, lenta, mas necessária para o nosso progresso moral e espiritual. Obrigado, Pai, por cada dia que passamos e temos a oportunidade de aprendizado. Que tenhamos uma semana iluminada, uma semana produtiva e, acima de tudo, uma semana com muita paz, luz e saúde para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, muito obrigado pela presença de todos. Agradecer as interações
que vi aqui alguns rapidamente, mas não dá pra gente ler todos, mas agradeço muito. Então, paz e luz, e tenham todos uma excelente semana.